Então vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. Diz assim: os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, diga comigo, amor ao dinheiro. Então não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Se atormentaram com muitas dores. Amém? Agora vamos ler Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus capítulo 6, verso 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon. Ok? Queridos irmãos e irmãs, o único que Jesus chamou de Senhor foi Mamon. O que é Mamon? Mamon é uma divindade. E Mamon no hebraico significa dinheiro. Simples assim. Representa e atua de duas formas: ou na ganância ou na avareza. Tem gente que é ganancioso demais e nunca está satisfeito com nada, ou nunca está satisfeito com o que tem. Quer sempre mais e mais e mais. O outro, avarento, é aquele que não consegue ser generoso, é aquele que não abre a mão para nada, não ajuda ninguém, só pensa em dinheiro, só pensa em si mesmo. E Jesus chamou isso de Senhor. E disse que é possível que alguém sirva a Mamon. Fiquem tranquilos que você vai entender a diferença de servir a Mamon ou não, e a diferença do que Deus tem para nós como plano. Toda vez que nós nos enchemos da presença de Deus, em Deus não há falta de nada. A prosperidade bíblica vai nos seguir. Porque aonde Deus está, existe prosperidade. Eu vou mostrar isso para vocês. E Deus não tem problema em honrar seus servos. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas o problema é quando nós deixamos de servir a Deus para servir a Mamon. Então vamos começar aqui. Quando sabemos que estamos servindo a Mamon? Primeiro, quando deixamos de honrar a Deus e de servir a Deus por causa do dinheiro. Tem gente, meu irmão, que por causa do dinheiro abre mão das coisas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo diz assim para a pessoa: quando você estiver bem financeiramente, aí você serve melhor a Deus. Mentira. Esse não é o caminho. O caminho é: busque primeiro a Deus, o seu reino e a sua justiça, e Ele te acrescenta todas as outras coisas. Nós precisamos entender o que é primeiro, o que é prioridade. Cuidado, porque vocês lembram de Abraão? Deus deu para Abraão quem? Isaac. Diga comigo, Isaac. E aí era Isaac para lá, Isaac para cá, Isaac. Ai, que lindo, meu Isaac é lindo, maravilhoso. Deus olhou e disse: estou vendo que o Isaac tomou meu lugar. Será que eu ainda sou o número 1 na vida do Abraão?
Abraão, oi Senhor, tu me amas muito? Me dá o teu Isaque. Se Deus perceber que na minha vida e na tua vida ele está ficando em segundo lugar, e mamão em primeiro e dinheiro em primeiro, ele vai dizer, me dá o teu mamão aqui. Então, nós precisamos entender o que é primeiro, o que é mais importante. Segundo, quando estamos servindo a mamão, quando deixamos nossa família de lado ou tratamos mal quem amamos por conta do dinheiro. Às vezes, irmãos, por causa do dinheiro, deixamos de ter momentos com quem amamos, ou porque está com problema financeiro, desfaz do filho, desfaz da esposa, desfaz da mulher. Ou seja, aquilo já está tomando conta da pessoa e ela não consegue enxergar aquilo que verdadeiramente é riqueza na sua vida. Terceiro, estamos servindo a mamão quando só falamos, pensamos ou agimos por dinheiro. Tem gente que pensa que tudo na vida é dinheiro. Ele vai entrar num relacionamento, ele está preocupado. Mas peraí, o que isso vai me dar de lucro? Tem gente que não vem para a igreja adorar a Deus porque está preocupado com dinheiro. Ah, mas vai que me pede dinheiro. Sabia disso? Tem gente, irmãos, que tudo o que pensa, o que fala, o que faz, é movido por dinheiro. Nós precisamos entender uma coisa aqui. O problema, diga comigo, o problema não é ter dinheiro na conta, é ter dinheiro no coração. De quem é o nosso coração? Então diga para quem está do teu lado, não ame o dinheiro, ame a Deus, ame as pessoas, use as coisas e não use as pessoas. Ame a Deus e use as coisas, não use as pessoas. Vamos ler o que diz Abacuque, capítulo 3. Ah, tem coisa boa aqui para eu te ensinar hoje, irmão. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Repita comigo. Coloque aqui para nós, por favor. Abacuque 3, 17. Repita comigo. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar em lugares altos. Sabe o que Abacuque está dizendo? Que a nossa alegria não está nos fatores externos. Olha o que ele está dizendo. Ainda que tudo dê errado, irmãos, o produto da oliveira minta. Ah, mas não tem a oliveira, mas tem a ovelha. Eu vou lá para a ovelha, vai dar certo lá. Aí da ovelha deu errado também. Ah, não, mas aí eu tenho gado no curral, também deu errado. Mas tudo deu errado. Eu continuo me alegrando em Deus. Sabe o que isso significa? Que a minha alegria não está naquilo que Deus me dá. A minha alegria está naquilo que Deus é. Ele é a minha força. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele cuida de mim. A palavra de Deus diz, fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não estou dizendo
dizendo que é fácil, não. Eu não estou dizendo que é tranquilo, não. Mas a nossa esperança e a nossa alegria não está nas coisas externas, está em nós. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha muitos tesouros, mas encontrou a pérola de maior valor, que é Jesus, e ele então abriu mão de todas as coisas e deu valor a essa pérola, e ele sabe que quem tem Jesus tem tudo. Irmãos, o nosso valor, o valor dessa pessoa que está do teu lado, não é o que ela tem, é o que ela é em Deus. Não importa o que os outros dizem, você e eu somos menina dos olhos de Deus, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Precisamos entender uma coisa. Diga comigo, Deus não tem problema com dinheiro. Quem pode ter somos nós. Diga comigo, Jó foi o homem mais rico do mundo, da sua época, e foi o mais crente. Então Deus não tem problemas de honrar alguém. Deus não tem problemas de enriquecer alguém. Tem gente que tem medo de receber recurso e dizer, vai que eu perco minha salvação. Não, querido. O dinheiro apenas potencializa o que a pessoa é. Se a pessoa é crente, ela vai ser um crente com dinheiro. Agora, se ela for uma pessoa arrogante, ele vai ser um arrogante com dinheiro. Se ele for um promíscuo, ele vai ser um promíscuo. Ou seja, somente potencializa aquilo que já é. Deus honrou Jó, Deus honrou Abraão, Deus honrou Isaac, Jacó, José, Salomão, Davi. Aí talvez você diga, mas Jesus não. Meu irmão, se a Bíblia diz, primeiro, Jesus disse, aqui está quem é maior que Salomão. Para começar. Então, se Salomão foi o homem mais rico de toda a história, e se a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo, a missão de Jesus foi ganhar. Jesus não veio para a terra para ganhar dinheiro. Jesus veio para a terra para nos ganhar, para nos salvar. Nós fomos comprados pelo seu sangue. Agora, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, quão próspero é Jesus. Segunda Coríntios capítulo 8, verso 9 diz assim. Segunda aos Coríntios capítulo 8, verso 9 diz assim. Aleluia. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus é o que, irmãos? Rico. Que sendo o quê? Por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. Não, porque tem gente, irmãos, que pensa num Jesus coitadinho, pobrezinho, miserável. Irmãos, você já leu Ezequiel 28 a partir do verso 12? A Bíblia diz que Lúcifer, Satanás, antes de ser jogado à terra, está lá em Ezequiel 28, 12, anote e depois você leia, em Isaías 14, 14, a Bíblia diz que Lúcifer andava cheio de ouro, de pedra preciosa e de tudo isso. Agora, irmãos, pensa comigo, se Lúcifer no céu andava dessa forma, você pensa que Jesus era como no céu?
Mas sabe qual é a grande diferença, senhoras e senhores? É que Lúcifer, quando viu a glória e o ouro e a riqueza, ele se exaltou. Ele ficou orgulhoso e por isso ele foi lançado por terra e está debaixo dos nossos pés. Jesus, o contrário, Jesus com toda a majestade, honra e glória, muito além do que Lúcifer, ele decidiu se fazer pobre, se fazer servo, se humilhar, servir, aleluia, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Glorificado seja Deus. Ou seja, por isso que todo aquele que se exalta, Deus humilha, e aquele que se humilha, Deus exalta, porque todo que é orgulhoso e que se exalta se parece com Lúcifer, mas todo aquele que se humilha se parece com Jesus. Por isso que a Bíblia diz: humilha-te debaixo da potente mão de Deus e Ele te exalta. Aleluia! A Bíblia diz que Judas Iscariotes era o tesoureiro. E sabe qual que é a lição? Sabe quem colocou dinheiro na mão de Judas? Jesus. E ele se corrompeu. Ele se corrompeu. Ele preferiu o dinheiro do que Jesus. Que troca. Agora, quando o dinheiro pode ser uma bênção? E ele pode ser uma bênção. Ele pode dar melhor conforto para nós e para a nossa família. Às vezes ele pode nos ajudar a cuidar melhor da saúde. Dar melhor oportunidade de estudo para os nossos filhos. E isso tudo é bênção. Isso tudo é vontade de Deus para nós. Afinal, se Deus nos quisesse atolado em dívida, quantos lembram, 2 de Reis capítulo 4, a Bíblia diz que uma senhora estava endividada, o marido tinha morrido, e ela foi até a presença do profeta, dizendo: olha, estou endividada, vou perder meus filhos. Se Deus achasse bonito alguém endividado, ia deixar ela morrer na miséria. Mas não, multiplicou o azeite, ela pagou toda a sua dívida e sobejou. Eu quero profetizar aqui: se alguém está endividado, essa mesma unção de multiplicação virá sobre a tua vida, tudo será pago e vai sobrar. Agora vamos ver alguns exemplos, que coisa linda, quando nós podemos honrar a Deus com aquilo que Deus nos dá. 1 de Crônicas, capítulo 29. Olha o exemplo de Davi. 1 de Crônicas, capítulo 29. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. E disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é moço e inexperiente. E essa obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. E eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro. E aí ele vai fazendo a lista toda. Você já pensou, meu irmão? Deus tirou Davi de trás das malhadas. Davi não era nada, e fez Davi ser o maior de Israel. E agora Davi diz: eu, com todas as minhas forças, vou honrar a casa do meu Deus. Você crê que o Deus que fez isso em Davi pode fazer na sua vida? Você crê que Deus pode te honrar de tal forma a ponto de você poder honrar a casa de Deus
e dizer, eu separei o meu melhor para Deus. Depois ele vai dizer, porque tudo que eu tenho veio de Deus. Eu não era ninguém, eu não era nada, foi Deus quem fez. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra que o filho de Davi, quem foi o filho de Davi? Diga comigo, Salomão. Foi um miserável, foi pobrezinho, foi um coitado. Por quê? Porque aqui já está a lei da semeadura. Aquilo que eu sempre digo para você, tudo que eu faço acontecer para a casa de Deus, Deus faz acontecer para a minha. Meus irmãos, tudo que Davi semeou na casa de Deus, seu filho colheu abundantemente. Levante a tua mão. Tudo que você faz para a obra de Deus, Deus, ainda que seja um copo de água para alguém na rua, ainda que seja uma doação, uma esmola, seja o que for, Deus faz com que isso volte para você e para os seus filhos. Seus filhos vão colher o melhor dessa terra. Não deixe o diabo te enganar. Quer ver outro exemplo? Quer ver outro exemplo? Olha que coisa linda isso aqui. Quando eu vi isso aqui ontem, irmãos, eu falei, eu quero isso para a minha vida. E eu vou profetizar sobre essa igreja isso hoje. Êxodo 25. Deus chama Moisés e diz assim. Êxodo 25. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Agora era tempo de construir o tabernáculo. E Deus chama Moisés e diz, olha, eu não quero ninguém fazendo nada para mim triste. Eu não quero ninguém fazendo nada para mim forçado. Eu quero cujo coração se mova. Eu quero que alguém faça algo para mim com o coração aberto e alegre, satisfeito. E aí o verso 3 ele diz, e essa é a oferta que recebereis deles, ouro, prata e bronze. Toda vez que eu vejo esse texto eu me lembro que tem uns irmãos que é uma benção. Uma vez eu estava numa campanha para uma igreja nossa, e a gente formando a igreja, aí o irmão falou assim para mim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos juntar latinha na rua, aí nós vamos encher tudo aqui no estacionamento da igreja, tudo de latinha. Eu falei, que lindo, aí a igreja vai virar um ferro velho. Ferro velho. Uma outra vez eu estava na igreja no Tatuapé, a pessoa falou assim, eu tenho um caminhão de computador, o senhor vende, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu falei, não acredito. Manda para cá. Quando ele chegou, todos os computadores, Javier, todo queimado. Acho que ele não tinha onde jogar, quis dar para a igreja. Agora olha aqui, ó. Essa é a oferta que recebereis deles, ouro, prata, bronze, ou seja, para Deus o melhor. Agora, quando eu vi isso aqui ontem, irmãos, eu endoidei. Agora vamos ver isso aqui. Êxodo 36. Aqui foi o pedido. Deus disse para Moisés, chama o povo. Amém? Amém? Agora vamos ler Êxodo 36. Olha que coisa linda, irmãos. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil em cujo coração tinha posto Deus sabedoria, e a todo aquele cujo coração o moveu para se chegar à obra, para fazer a obra. E eles receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para realizar a obra do santuário. E ainda lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então vieram todos os sábios que faziam a obra do santuário, e cada um interrompeu a obra que fazia, e disseram a Moisés, presta atenção nisso aqui, irmãos, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés deu uma ordem,
e proclamou por todo o arraial: nenhum homem ou mulher deve fazer mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava, e ainda sobrava. Levante a tua mão. Diga assim: em Deus não há falta de nada. Irmãos, este povo atendeu o chamado de Deus, e começaram a trazer, e Moisés precisou proibir o povo e dizer: não precisa trazer mais, porque está sobrando. Glorificado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem é o dono desse prédio aqui? Certamente é um judeu. Sabe quem é o dono da maioria desses shoppings que tem aqui? São judeus. Você alguma vez já perguntou: será por que esses judeus têm tanto? Por que, Senhor, que esses judeus eles têm essa unção, essa riqueza? Por que será? Dentre muitas coisas, uma das respostas está aqui: a família deles colhe até hoje aquilo que um dia eles fizeram para a casa de Deus e para a obra de Deus. Porque Deus prometeu que abençoaria até 1000 gerações daqueles que o honrassem. Eu quero te perguntar: você crê que o Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pode desatar essa mesma bênção sobre nós, sobre a nossa família e sobre a nossa geração, sobre sua vida, seus filhos? Você crê de todo o seu coração? Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: na obra de Deus não pode ter falta, na obra de Deus não tem miséria, vai sobejar. Você crê que nós vamos viver esse tempo que vai sobejar para a glória de Jesus? Se você crê, levante a sua mão. Eu quero profetizar que Deus vai te dar tanto, e Deus vai te dar um coração generoso. Eu orei ontem a Deus e disse: Deus, comece por mim. Eu quero ter esse coração para o teu reino e para a tua obra. Eu não nasci para servir Mamon, eu nasci para servir Jesus. O Senhor tem feito por mim mais do que eu mereço. Aleluia. Vai sobejar, vai sobejar, vai sobejar. Cutuca alguém que está do teu lado e diga: se prepare, porque vai sobejar. A Bíblia diz que tinha uma mulher que só tinha um filhinho, e o profeta chegou na casa dela e disse assim: faz um bolo para mim. Sabe o que ela disse? Eu não posso, que se eu fizer, vai morrer eu e o meu filho. Mentira de Satanás. O diabo quer dizer para nós que se nós fizermos para Deus, mas se você levar comida para a igreja, vai faltar comida na sua casa. Experimenta, faz uma vez. Se alguma vez faltar comida no teu celeiro, irmão, é porque eu nunca fui profeta de Deus, e nós temos que servir outro Deus, porque a lei da semeadura é real. O diabo diz assim: mas se você fizer isso aí, vai faltar para você e para sua família. Não. Mentira. O profeta veio no meio dela e diz assim: faz primeiro para mim, e depois vai fazer para você. Ou seja, quando você faz para Deus, não falta para você. E tem mais: a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. Sabe o que aconteceu? Deus mudou a história daquela mulher. Nunca mais ela teve falta de nada. Glorificado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: Deus está querendo nos levar para um outro nível, mas não é um nível de arrogância, não é um nível para nós ficarmos mesquinhos nem avarentos. É um nível para que nós possamos mostrar a bondade de Deus aqui na Flórida e aonde Deus nos enviar, através daquilo que Deus tem colocado e vai colocar nas nossas mãos. Eu já vou caminhar para o final, mas eu preciso dizer uma coisa para você. E o que dizer de Lídia? Sabe quem foi Lídia? Atos 16, 11 a 15. E chegou a Derbe e Listra, estava ali certo discípulo. Desculpe, Atos 16, 11. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração.
e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. E certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entre na minha casa e fique ali. E nos convenceu a isso. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Paulo chega na Europa e não tem um lugar para pregar. Não tem templo. Não tem uma casa sequer. Tem pregador de hoje que só prega se for num púlpito bonito, com luz, câmera e ação. Eles encostam ali num lugar, perto do rio, e diz: vamos começar a pregar aqui. De repente tem uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Era uma mulher rica. E essa mulher, veja, ela já servia a Deus. E ela ouve o apóstolo Paulo pregar. E o coração dela se move para a obra. Ela é batizada, irmã Lúcia. E sabe o que acontece, irmã Marina? Depois do batismo, ela diz: a partir de hoje, vocês ficam na minha casa. A partir de hoje tem um lugar para a obra de Deus aqui. E ela começa a dar suporte para Paulo. E foi a primeira igreja na Europa. Todas as igrejas que existem na Europa começou através do coração de uma mulher que se abriu para a obra de Deus. Mas o mais forte, quando eu li isso aqui, eu falei: Deus, que lindo. Deus falou: Raul, lindo? Lindo, leu 16. Ela dá suporte a Paulo no verso 15. Por causa que Paulo tem um suporte, ele pode ficar mais tempo lá. E a Bíblia diz no verso 16, que tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E Paulo vai e liberta essa mulher para sempre. Ou seja, através do suporte que essa mulher deu ao ministério de Paulo, uma mulher que vivia nas mãos de Satanás, uma jovem é liberta e o nome do Senhor é glorificado. Quantos podem aplaudir a Deus por isso? Esse é o Evangelho. E o que dizer sobre Barnabé? Em Atos capítulo 4, depois você lê. Eu quero partir aqui para o final. Marcos 14, verso 10 e 11 diz assim. Marcos 14, 10 e 11 diz assim. Aleluia. Aleluia. E então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, de modo que ele procurava uma oportunidade para o entregar. Judas trocou Jesus por dinheiro, por 30 moedas de prata. Quantos aqui concordam que foi uma escolha muito errada de Judas? Quantos concordam? Levante a mão. Quantos entendem que foi um absurdo o que Judas fez? Quando eu estava escrevendo esse sermão, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Será que nos dias atuais, algumas vezes não fazemos o mesmo? Trocamos Jesus pelo dólar, pelo dinheiro. Queridos, acredite, eu não escolhi essa mensagem para hoje.
Mas talvez você conhece alguém que tem feito isso e você precisa orar por essa pessoa. Talvez inconscientemente, preocupados pelo bem da nossa família, nós fazemos isso. Será que muitas vezes nós não temos colocado Jesus em segundo lugar? Quantos músicos, quantos artistas, quantos cantores trocaram Jesus pelo dinheiro? O dinheiro se torna uma maldição quando? Primeiro, diga comigo, o dinheiro se torna uma maldição. Vocês estão acordados ainda? Diga amém. Diga, o dinheiro torna uma maldição quando não me deixa dormir. Eclesiastes 5:12 diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Tem gente, irmão, que nem na hora do culto consegue parar de pensar. É o tempo inteiro preocupado com as coisas dessa terra. Perde o sono, perde a paz, perde a fome. Precisa pensar, precisa repensar, precisa ver o que vale a pena e o que não vale. Olha o que diz Provérbios 15:16. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Às vezes, meu irmão, é necessário tirar a carga, tirar um pouco o pé do acelerador, ficar em paz, ter confiança em Deus. Segundo, o dinheiro pode ser uma maldição. Diga comigo, quando não se pode usufruir. Olha esse texto, Lucas 12:13-21. Meus irmãos, eu preciso te entregar o que Deus mandou. Lucas 12:13-21. E disse-lhe um homem: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: quem me pôs por mim, por juízo ou hábito entre vocês? Então lhes disse: cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E contou uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo, dizendo: o que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores, e ali guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. E Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Queridos, esse homem tinha tanto e ele disse: sobrou demais, vou construir mais um celeiro, vou fazer. Ele estava fazendo planos e Deus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Quantos de nós aqui sabemos o nosso dia ou a nossa hora? Quantos aqui de nós podemos afirmar quantos anos mais viveremos nessa terra?
Irmãos, este homem juntou, mas não usufruiu nada. Passeie com a sua esposa, passeie com seu filho, faça algo por você, usufrua um pouco, vá para a praia, vai para o parque, vai conhecer um lugar que você ama. A nossa vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela, queridos. Não seja mesquinho. De que adianta ter uma mesa enorme, mas ninguém come lá. De que adianta ter as louças mais lindas, mas nunca saíram do armário. De que adianta a cama mais bonita se não tiver sono. Usufrua, viva, ame, se divirta, sorria. E não seja tonto não, que se você morre ainda outro usa. Vigia na terra. Faz seu marido gastar um pouquinho. E seu esposo também. Um dia, senhores, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria vender sua propriedade, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. E ele reclamava, dizendo que ele era um homem sem sorte, porque suas propriedades davam muita dor de cabeça e que não valia a pena conservar. Então ele pediu para o amigo poeta para redigir o anúncio da venda da sua propriedade, do sítio. E como Olavo Bilac conhecia bem o sítio do amigo, ele redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde os pássaros cantam ao amanhecer no extenso alvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o amigo. Ele disse: e aí, conseguiu vender? Ele disse: nunca mais. Depois que eu vi o que você escreveu, eu percebi a riqueza que eu tinha. Meus irmãos, às vezes precisamos usar os olhos dos outros para enxergar o que temos. Sua riqueza é sua família, é seus filhos, é os seus bens mais preciosos, é o seu tempo, é aquilo que nós fazemos para Deus. Porque a vida não acaba aqui, nós temos uma eternidade e nós não podemos andar igual porco, só preocupado, igual galinha com as coisas da terra, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Deus nos chamou para ser águia, para olhar para o céu, porque existe uma eternidade para nós. E eu termino dizendo que o dinheiro é uma maldição, quando ele rouba a nossa salvação. Você se lembra bem? Quando o jovem rico chegou diante de Jesus, e Jesus disse para ele, porque Jesus identificou o coração dele: vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Mais uma vez, aquele jovem, mais uma vez alguém preferiu o dinheiro do que Jesus. Você já pensou que apóstolo poderia ter sido esse jovem? Você já pensou que história, que testemunho poderia ter sido desse jovem? Mas ele preferiu as coisas da terra. Em Lucas 18. E quando chega, senhoras e senhores, em Lucas 19, de um homem chamado Zaqueu, também era rico. E quando ele aceita Jesus, quando Jesus o chama, as pessoas dizem: não pode, ele é ladrão. Mas Zaqueu agora está tão apegado em Jesus, que ele diz: resolvemos esse problema. Eu vou doar metade de tudo que eu tenho. E se alguém eu roubei, eu restituo em dobro.
Eu quero Jesus, eu não abro mão de Jesus. Jesus olhou para ele e disse: eu vou dormir na sua casa, hoje eu vou entrar na sua casa. Termino com esse versículo. Deuteronômio 8, 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. É Deus que dá força para nós adquirirmos. É vontade de Deus nos prosperar. Mas tudo, diz a Bíblia, tem que ser para a glória dele. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, seja para a glória do Pai. Fique de pé no seu lugar.